O estudo bíblico dessa manhã está sob minha responsabilidade. Nós vamos tratar, o tema a ser tratado na escola dominical dessa manhã é maior do que Arão. A gente vem trabalhando essa temática no livro de Hebreus, maior, mostrando que Cristo é maior do que os profetas, mostrando que Cristo é maior do que os anjos. E agora nós vamos tratar nesta manhã Cristo maior do que Arão. E aí a gente vai desenvolver e saber um pouquinho mais aí de quem foi Arão. Então, o tema da nossa lição, ele está delimitado entre Hebreus, capítulo 14, dos versículos 14 até o 16, e do 5, do versículo 1 até o versículo 10. Então, nós vamos começar em Hebreus 14 e vamos finalizar em Hebreus 5, 10. Vamos orar para a gente começar a meditar sobre a palavra? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos mais do Senhor. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa manhã, mas aprove o Senhor a nos trazer para aprender de Ti, ó Deus. Abra a nossa mente, prepare o nosso coração, que a Tua palavra possa penetrar e produzir bons frutos. Assim te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, nós hoje vamos trabalhar nessa temática maior do que Arão. E por que o tema traz maior do que Arão? Porque Arão, a gente vai ver logo em seguida, Arão foi o sumo sacerdote. Tinha um respeito, tinha uma admiração dos judeus, e a gente vai ver que os judeus eles eram muito apegados, muito aguerridos à tradição. E aí, o autor de Hebreus, ele vem e fala assim, olha, vocês prezam tanto por Arão, mas eu vou falar para vocês que existe uma pessoa que é muito maior do que Arão. E a gente vai tratar sobre esse tema. Então vamos ler o texto? A partir do capítulo 14. Diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também eles mesmos está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
nós vamos ver dois sacerdotes no texto. Nós vamos ver Arão e, ao finalzinho, nós vamos ver Melquisedeque. E aí a gente vai traçar um paralelo entre eles e um paralelo entre Jesus e Arão. O objetivo do texto, na verdade, é fazer um paralelo entre Arão, o sumo sacerdote, né, dos judeus, que valorizavam e levavam isso na mais alta conta, e Jesus, o sumo sacerdote. Bom, para a gente começar o nosso estudo, eu faço uma pergunta para a gente ilustrar a nossa reflexão desta manhã. Eu pergunto a vocês o seguinte: vamos supor que eu chegasse aqui à frente da igreja e falasse assim: poxa, hoje eu estou com uma dor de cabeça daquelas. O que vocês me recomendariam? Uma dipirona. Muito bom. Aí o Érico disse assim, um remédio, o dipirona, uma Novalgina, né? um Dorflex, um Cefalívio, ou seja, quando a gente olha para o sacerdote, e a gente vai entender qual é o papel do sacerdote. O sacerdote era aquele líder encarregado de oferecer sacrifício pelo povo. Ele é muito apropriado para essa ilustração. O sacerdote, ele oferecia o sacrifício pelo pecado do povo e pelo pecado dele. Mas ele não era eficaz, ele não tinha uma eficácia. Assim também como acontece com a gente hoje, nos dias de hoje, né, quando a gente, principalmente em se tratando da nossa medicina, não vou entrar nessa temática, mas o fato é o seguinte: quando eu chego ao médico sentindo uma dor, a primeira providência que ele vai fazer é o seguinte: ele vai me dar uma medicação para aliviar a dor, mas ele não ataca qual é o sintoma. Se eu estou com dor de cabeça, qual é a motivação de eu estar sentindo essa dor de cabeça? Então, o sacerdote, ele tinha muito, a gente pode fazer muito essa relação. O sacerdote, ele oferecia o sacrifício para perdoar o pecado, ok, mas ele não conseguia ir à raiz do problema. É onde Jesus entra. É onde que Jesus é o grande, o sumo sacerdote. Porque, muito mais do que perdoar o pecado, Jesus vai no cerne, vai na origem do pecado. E ele trata o pecado na origem. Então, ele trata na superfície, como também trata no profundo. Então, o sacerdote, assim, numa compreensão, para facilitar a nossa compreensão, seria mais ou menos isso: eu vou ao médico, sentindo uma dor, ele me prescreve uma medicação, eu tomo e passo. Agora, se nós não formos estudar por que tem, qual é o motivo da dor, porque eu tenho sido acometido constantemente dessa dor, ela vai voltar. Então, o sacerdote, ele oferecia o sacrifício pelo pecado. Ele imolava o animal com o objetivo de que o pecado do povo fosse perdoado, mas logo, logo, a culpa vinha novamente. A culpa pairava sobre o coração humano. Então, vamos entender um pouquinho quem foi Arão. Né? Primeiro, Arão foi escolhido por Deus. Né? Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Nós vamos ter o sumo sacerdote e tínhamos também os sacerdotes. Mas Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Ele, da classe sacerdotal, ele era o chefe, se assim podemos dizer. Então, Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote, consagrado, né, e ungido por Moisés. Essa história de Arão, nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 8. Para quem não sabe, Arão, ele era irmão de Moisés e Miriam. Então, nós vamos ver um grau de parentesco entre Arão e Moisés. Muito antes dele estar com Moisés, Arão já exercia uma certa liderança com o povo no deserto, porque Arão, ele era muito eloquente. E nós vamos ver
essas debilidades de Arão e essa parceria entre Arão e Moisés, quando Deus chama Moisés, né, para liderar o povo, para ir falar com o faraó, Moisés tem medo. E aí Moisés diz, mas Senhor, mas como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou homem de língua dura, de língua pesada, certamente ele tinha um problema com a fala. E aí Deus, olha, Arão vai com você. Então, Arão, em função da sua eloquência, ele é um dos primeiros que vai com Moisés à frente de Faraó e confronta Faraó. Então, esse é um papel de Arão, né? Bom, dentro dessa ordem, desse ministério sacerdotal, nós tínhamos uma linhagem, ou seja, primeiro quem escolhia o sacerdote era Deus. O sacerdote ele vinha de uma linhagem, né? Ou seja, se meu pai era o sacerdote, certamente os filhos haveriam de perseguir essa mesma trajetória. Então, em se tratando de Arão, Arão teve 4 filhos. Vocês lembram quais eram os 4 filhos de Arão? Caio, você não pode ajudar. Hã? Ninguém? Vou dar o primeiro nome, Nadab. Não, tem que voltar lá nós vamos ter que voltar a estudar Levítico. Então vamos lá. Os 4 filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Você sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú? Foram fulminados. Por que eles foram fulminados? Sacerdotes. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estou seguindo aí a ordem sacerdotal, né? Arão, sumo sacerdote, os filhos de Arão, sacerdote. Desses 4 filhos, 2 morrem fulminados no altar. Por quê? Porque ofereceram fogo estranho. Ofereceram uma oferta que não era agradável ao Senhor. Esse era um problema para os sacerdotes. Porque o sacerdote, ele era homem comum, como nós, escolhido por Deus, tirado no meio do povo, só que como homem tinha suas falhas, como homem tinha suas transgressões. Então, além de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, ele tinha que oferecer o sacrifício pelos seus pecados. E foi exatamente o que aconteceu com Nadab e Abiú. Entra impuro, né? E no altar, no Santo dos Santos, e eles são o quê? São fulminados, fogo estranho, oferta estranha, não se consagraram, né? Aí tem uma série de situações, interpretações que nós já escutamos, já presenciamos, já ouvimos, já refletimos em relação a isso do fogo estranho no altar, né? Então, a consagração é necessária. O sacerdote precisava de ser um cidadão que estivesse constantemente em consagração. Então, de Arão e seus filhos, eles recebem um ofício sacerdotal, bem como da tribo aí deles vão vir a tribo de Levi, né, a qual Arão pertencia, e aí da tribo de Levi puxa-se toda uma classe sacerdotal e erudita. Nós também vamos ver Arão presente em uma situação quando Israel vai ter uma batalha com os amalequitas. Vai ser Arão e vai ser Ur, que vai segurar a mão de Moisés enquanto Israel batalhava. Então, aquela história que a gente conhece lá em Êxodo 17:8, né? Enquanto a mão de Abraão estava levantada, Israel prevalecia sobre os amalequitas. Quando a mão de Moisés baixava, os amalequitas prevaleciam sobre o povo de Israel. E aí, né, ajudando e apoiando Moisés, aparece mais uma vez Arão e Ur, né? Então, Arão ele exerce as atividades e seus deveres sacerdotais por aproximadamente 40 anos. Agora, se a gente entender todo esse ministério, a gente pensa, poxa, mas Arão, o sumo sacerdote, era o cara, né? Mas a gente vai ver que a Bíblia reflete que todos esses grandes personagens que tiveram uma relevância muito grande,
eles também sofreram uma deblaque, podemos dizer assim, olha, tiveram falhas, né, tiveram desvio de caráter, tiveram desvio de conduta, e não poderia ser diferente na vida de Arão, né? Abraão errou, né? Davi errou, Moisés errou, e não poderia ser diferente de Arão. Arão também tem suas fraquezas, Arão também ele tem seu ponto fraco. E aí nós vamos ver um detalhe muito interessante da fraqueza de Arão, porque apesar de Arão ser o sumo sacerdote, Arão, vamos dizer assim, no popular, errou feio. Você sabe quando é que Arão erra feio? Vocês estão lembrados lá quando Moisés sobe ao monte Sinai para receber as tábuas da lei? Lembram desse episódio? Sim ou não? Sim, né? E aí Moisés fica lá por 40 dias. E aí o povo resolve incitar e criar uma rebelião, e fala assim, olha, Moisés está demorando e nós precisamos de adorar a Deus. E aí o povo incita Arão a construir um bezerro de ouro. E aí todo Israel adora e perdeu o controle. Arão não teve o controle sobre o povo e eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Ou seja, Arão, sumo sacerdote, escolhido por Deus, também errou. E aí, você com esse evento, muitos morreram. A ira de Deus veio sobre muitos, mas Moisés intercedeu por Arão e Deus poupou a vida de Arão. Não bastasse isso, nós vamos ver também que Arão, ele teve um problema também com Moisés, né? Por ser irmão, e os conflitos eles surgem e começam dentro de casa. Arão, em um determinado momento, ele sentiu também inveja de Moisés e ele insurgiu contra Moisés, juntamente com a sua irmã Miriam. Então, ele também faz um complô e tenta criar um tumulto na liderança de Moisés. Mas tudo isso nos ensina o seguinte: tanto quando quando Arão constrói o bezerro de ouro, tanto no momento quando ele faz uma rebelião contra Moisés, Moisés se colocou como intercessor de Arão. E Deus, nas duas oportunidades, Deus poupou a vida de Arão. Bom, por estar junto com Moisés também, Arão, ele estava envolto do acontecimento em Meribá. Não entra na terra prometida, em função daquele episódio, Deus manda tocar na rocha, eles batem a rocha, né, a incredulidade estava dentro do coração, e aí também Arão, como Moisés, eles também não entram na terra prometida. Morre Arão com 123 anos de vida. Bom, o ofício de sacerdote. O sacerdote ele era escolhido por Deus. Não era o homem quem escolhia o sacerdote. Mais à frente a gente vai ter uma noção por que o ofício de sacerdote ele ruiu, né? Então o sacerdote ele era escolhido por Deus. Tanto é que o próprio texto ele nos traz essa orientação, né? Porque o versículo 4 do capítulo 5, ele diz, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. É Deus que chama o sacerdote, é Deus que constitui o sacerdote. Então, primeiro, o sacerdote, ele era escolhido por Deus, o sacerdote, ele oferecia o holocausto, né? Ou seja, aquela matança de animal, separava as partes, queimava isso, queimava aquilo e tal. Quem fazia esse trabalho era o sacerdote, e a ele era incumbido oferecer o sacrifício, né? Tinha que ser descendentes de Arão, e não podia, um detalhe aí que Levítico vai trazer, 21, 17 a 20, ele não podia ter defeitos físicos. Por isso que muitas vezes, por isso que a gente retrata, e a Bíblia em alguns momentos ela trata que Cristo foi o sacrifício
perfeito, né? O Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem defeito, porque uma das ordenanças que Levítico vai trazer no capítulo 21 era como é que deveria ser oferecida a oferta. Não poderia ter defeito, não poderia haver mácula, né? Não poderia ser manco, não poderia faltar partes, né? Então, o sacrifício, a oferta que era oferecida a Deus é perfeita. E continua também nos dias atuais. Nós devemos oferecer a Deus uma oferta perfeita, o melhor de nós. E aí, chega a ser triste que muitas vezes nós oferecemos uma oferta a Deus, e a oferta não é só o recurso, mas a nossa vida, o louvor, o cântico, a nossa disposição de adorar e de buscar a Deus, nós levamos isso muitas vezes de uma forma muito displicente. Cuidado como nós servimos a Deus. Cuidado com o que nós temos oferecido a Deus, porque pode ser que Deus não se agrade da nossa oferta. Então, o ofício do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele estava acima do sacerdote, né? Só ele entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, uma vez por ano. Então, o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo, porque lá dentro tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença e a habitação de Deus no meio do povo. Isso só era dado ao sumo sacerdote. Se outro entrasse lá, morria. Então, um outro ofício do sumo sacerdote é que ele interpretava a vontade de Deus, tanto por meio do Urim quanto do Tumim. Então, também Deus é quem dava a sabedoria para a interpretação da sua vontade para o povo. E, além disso, também, nós podemos citar como ofício do sumo sacerdote que ele julgava as causas que envolviam homicídio não intencional. O homicídio não intencional aqui, hoje, para a gente, seria como fosse o homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Não queria matar, mas matei, né? Estou andando na rua, e aí apareceu um pedestre, eu acabei atropelando o pedestre, e esse veio a óbito. Não era a minha intenção de matar, mas eu matei. Então, é um homicídio culposo. Então, nesse caso, né, o homicídio não intencional, quem estava a cargo de fazer o julgamento era o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote julgava essa pessoa. Aí podia ser que essa pessoa ia ser banida lá da tribo, né? E enquanto o sacerdote tivesse vida, ele não poderia retornar para a tribo. Bom, nós temos a subida, o apogeu do sumo sacerdote, mas nós também temos a queda. E aí nós vamos entender por que Jesus teve muitos problemas com os sumos sacerdotes. E ele começa exatamente na seguinte fase: após o exílio babilônico, o sumo sacerdotes ele passou a ocupar cargo mais elevado do governo dos judeus, afastando do ideal moral e espiritual. Vai haver o exílio babilônico. Com o exílio babilônico, o sumo sacerdote ele começa a integrar a classe política dos judeus. E aí pronto, juntou com a política, o negócio fica feio. Aí começou a negociar princípios, começou a negociar valores, aquilo que eles deveriam fazer, aqueles que eles deveriam estar dedicados a fazer, a cumprir a vontade de Deus, a buscar a vontade de Deus e a interceder pelo povo. Ele foi se envolver com a política. Não poderia ter outro resultado. Ele começou, a classe de sumo sacerdote, eles começaram a ficar desacreditados. E aí, é com todo esse contexto que nós vamos ver que, já no Novo Testamento, a função do sumo sacerdote, ela parece corrompida. Ela não tem mais a mesma, não vou dizer a mesma importância, mas os mesmos valores, a mesma credibilidade que existia, né? E aí Deus vem, coloca um ponto final no sacerdócio terreno, na pessoa de Jesus Cristo, que ofereceu a si mesmo como sacrifício. Jesus além de ser o grande, o sumo sacerdote, ele se oferece como sacrifício. Ele não mais mata o animal, ele não mais imola a pomba, ele não mais imola o boi, o bezerro, a vaca, mas ele mesmo se faz o próprio sacrifício. Ele, sendo o Cordeiro santo, perfeito, a oferta de Deus, ele mesmo se oferece em sacrifício. Bom,
dado essa introdução sobre o ministério do sumo sacerdote, do sacerdote, a gente começa a destacar e a gente tira algumas lições do texto de Hebreus 4 e do capítulo 5. Né? Bom, primeira lição que nós tiramos aí do texto, em Hebreus 14, é que Jesus trata a causa e não somente o efeito. Por isso, aquela pergunta que eu fiz logo no começo, né? Se eu estou com uma dor, o que vocês me recomendam? Aí me recomendaram uma medicação, mas, na verdade, muito mais do que tratar a dor, Jesus vai até a causa, Jesus vai no íntimo, Jesus vai no interior, e aí ele traz a cura, né? Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote, ele era homem, cheio de fraquezas, cheio de debilidades, cheio de dificuldades. E aí vem Jesus, né, que se oferece, né, que é o sacerdote perfeito, e nele não existe defeito algum. Então ele se fez homem, né, considerando que o sacerdote tinha que ser homem, tinha que ser tirado de uma linhagem. A gente vai ver por que ele vai falar do ministério de Melquisedeque. Nós vamos ver que Jesus, ele cumpre toda a lei. Se o sacerdote tinha que sair do homem, tinha que ser homem, Jesus se faz homem. E aí ele se encarna, né, se torna homem, e aí eu tenho que entender que Jesus, enquanto homem, ele teve as características de homem, sujeito às mesmas agruras de homem, sujeito aos mesmos defeitos de homem, sujeito às mesmas dores de homem. Muitas vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus e a gente tem uma propensão muito grande de diminuir os efeitos daquela situação. Na verdade, a gente acha que quando os pregos trespassaram as mãos e os pés de Jesus, nós entendemos, e muitas vezes nós podemos achar que ele utilizou de superpoderes. Agora eu não quero sentir dor. Muito pelo contrário, Jesus sentiu dor. Jesus sentiu tristeza. Jesus chorou. Antes de ir antes de ser crucificado, antes de ser preso, Jesus suou sangue. O suor dele foi transformado em sangue. Ele não queria ir para a cruz, mas por obediência. Tanto é que a gente vai ver logo à frente que Jesus não queria, mas ele foi por obediência. O homem estava presente, a natureza humana estava presente, sentiu medo, sentiu fome, sentiu angústia, mas obedeceu. Então o sumo sacerdote se fez homem. Então, versículo 5: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Traz algumas características do sumo sacerdote, né? Além de ser homem, além de ser constituído por Deus, o sumo sacerdote, ele tinha que ter a capacidade de se condoer das necessidades e das fraquezas do outro. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício, certamente estava presente no coração dele a vontade, não só a vontade, mas tinha o desejo dele, a compaixão dele em função do pecado do povo. E aí ele oferecia o sacrifício, né? Então, e aí, por ser homem, ele tinha que fazer tanto sacrifício pelos pecadores, quanto sacrifícios por ele mesmo. Uma coisa interessante que o texto nos traz, retornando aí ao capítulo 4, o 14 e o 16,
O Lúcio Wagner, na aula passada, ele trouxe uma coisa interessante. Porque o sumo sacerdote, ele rasgava, ele passava lá a cortina e chegava ao Santo dos Santos. O 14, ele vai dizer o seguinte: o sumo sacerdote que penetrou o céu. Bom, ele começa a falar que Jesus, o Filho de Deus, não obstante ser sumo sacerdote, ou seja, maior na classe do sacerdote, ele disse que ele era o grande sumo sacerdote. Então poderíamos, até o Lúcio Wagner diz, poderíamos até entender que isso é um pleonasmo. Se ele é sumo, já ficaria subentendido que ele já é grande, mas não, ele fala assim, o grande, o sumo sacerdote, agora, esse grande, o sumo sacerdote, ele não rasga, ele não passa a cortina, mas ele rasga o céu. O nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Jesus que se fez homem, que se encarnou, ele rasga o céu, ele não entra apenas no Santo do Santo, mas agora ele entra no céu. E olha para você ver que quando ele entra no céu, quando ele penetra o céu, isso traz uma consequência para nós, pecadores, uma boa consequência. Olha o que diz os 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, se enquanto o sacerdote passava a cortina, entrava no Santo dos Santos, o povo ficava do lado de fora, ficava no pátio, porque não podia entrar no Santo dos Santos. Agora Cristo, o grande, o sumo sacerdote, que se fez homem, penetra no céu. E aí, quando ele penetra no céu, o que acontece? Ele leva os seus com ele para junto do trono da graça. Nós entramos no Santo dos Santos. Nós participamos do Santo do Santo. Aquilo que não nos competia fazer, não nos competia estar, Jesus, o grande sumo sacerdote, ele rasga o céu, ele entra no trono, fica sentado à destra de Deus. Temos um advogado, temos um representante da raça humana que cumpriu a lei. E aí nos chama para chegar diante do trono da graça, do favor imerecido. Antes nós estávamos alijados da festa, antes estávamos alijados da celebração, mas agora, através de Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que se oferece como sacrifício perfeito a Deus, nós somos convidados a adentrar o trono da graça. Isso é um motivo de alegria, isso é motivo de agradecimento. Isso é motivo para cantarmos o amor de Deus para todo sempre. Nós temos o livre acesso ao Pai. Se não fosse por Jesus, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós não teríamos condições de chegar diante de Deus. Jesus aplacou a ira de Deus. Então, o sacerdote, ele tinha que ter esse ato de misericórdia e paixão. Jesus demonstrou ato de misericórdia. Jesus demonstrou ato de compaixão. O sacerdote humano, ele é pecador. O sacerdote humano tem que passar pelo o chamado divino. E Jesus cumpriu em todos os seus aspectos a lei. Se fez homem, foi chamado por Deus, se ofereceu como sacrifício e hoje nós somos perdoados dos nossos pecados, reconciliados com Deus e nos aproximamos do trono da graça. Observem comigo o versículo 7. O versículo 7, eu até coloquei aqui no meu roteiro, o versículo 7 não é um versículo que nós devemos ler. Acho que, na verdade, o versículo 7, ele é um versículo que nós devemos sentir. Olha só, a verdade que é dita no versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, encarnado, feito homem, experimentando as coisas de homem,
mas que venceu o pecado, resistiu ao pecado, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha a verdade que traz. Jesus, com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Jesus tinha medo da morte. Jesus não queria enfrentar a morte, mas ele sabia que tinha que enfrentar a morte. A morte era o único caminho para a salvação, para a redenção, para a remissão de pecados. Então, quando a gente observa esse aspecto, nós temos que entender que Jesus era homem. E cabe aqui a nossa reflexão que, como homem, Jesus resistiu ao pecado. Nós negociamos com muita facilidade o pecado. Com muita facilidade. Quando nós olhamos que Jesus chorou, que Jesus sofreu, que Jesus não queria passar por aquela situação, mas que por obediência ele sofreu. Por obediência sofreu. Nós negociamos com o pecado. Nós negociamos com a santidade. Porque não foi caro. Para nós não foi caro. Mas para Jesus foi caro. Porque ele custou a vida de um santo. Então nós precisamos de observar muito bem essa questão do negociar com o pecado e negociarmos com a santidade. Precisamos de resistir ao pecado. Precisamos de buscar a santidade, precisamos de buscar a santificação, porque seguir o caminho, seguir o modelo, seguir o exemplo de Cristo Jesus. E nós aprendemos isso através da obediência. A santificação, temos uma vida reta, temos uma vida santa, ela passa pelo caminho da obediência. Deus tem nos orientado, Deus tem nos falado o que fazemos, o que não podemos fazer, o que nós devemos nos abster, mas parece que essas questões ela tem um imã e nos puxa, né? Nos magnetiza e nós não resistimos. Ao primeiro assédio nós caímos, ao primeiro assédio nós nos entregamos. E nós temos que resistir ao pecado. Apesar de nós termos um sumo sacerdote diante de Deus, que é Jesus, apesar de termos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Apesar de termos sido escolhidos por Deus para a salvação, nós devemos nos abster do pecado. Quando nós pecamos, nesse trono da graça, que o autor de Hebreus refere lá no capítulo 4, versículo 16, quando nós pecamos, nós entramos exatamente diante do trono da graça e nós pecamos diante da santidade do Senhor. Um Deus santo, um Deus puro, Deus que se encarnou, que se fez homem, que se entregou, que sofreu. Nós pecamos diante dele, diante do trono da graça. Nós atentamos à santidade de Deus. Então, é uma lição que nós devemos aprender, compreender e guardar isso no coração. Entender esse sacrifício de Jesus, né? Guardar e experimentar o que o versículo 7 nos diz, né? Que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, intercedendo pelo povo, sentindo compaixão, sentindo misericórdia, mas ao mesmo tempo tendo medo, sofrendo como um homem, angustiado como um homem, mas ele obedeceu, porque sabia que era necessário, que era a vontade do Pai. Versículo 9,
E aí, nós vamos ver que do 4:14 até o 16, e do 5 até o 9, o autor vem falando de Arão. Ele traça todo um paralelo entre Arão. A gente sabe, tecemos alguns comentários sobre as características de Arão, e aí vem agora, traçamos as características de Cristo, o grande, o sumo sacerdote, que não só oferece o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Agora, no versículo 10, ele diz o seguinte: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Quem foi nomeado por Deus sumo sacerdote? Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí aparece um novo sumo sacerdote. Vem Melquisedeque. Aí você pode falar assim: pô, mas você disse que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, mas aparece Melquisedeque. Melquisedeque, para quem não sabe, Melquisedeque ele vai aparecer para Abraão. Ele vai tratar de Abraão. E Melquisedeque tem uma passagem breve. Nós não vamos... a Bíblia não relata a genealogia de Melquisedeque, da onde Melquisedeque veio, e também não diz para onde Melquisedeque vai. O fato é que Melquisedeque tem um encontro com Abraão. E o que Abraão faz com Melquisedeque? Abraão dá dízimo, ele devolve o dízimo a Melquisedeque. E aí a comparação é o seguinte: Melquisedeque não veio de uma linhagem sacerdotal, porque ele antecede a lei, né? Então nós vamos ver que quando Moisés recebe a lei, logo em seguida Moisés vai ungir Arão como sacerdote. Então Arão, ele é um sacerdote que provém da lei, vem da lei. Já Melquisedeque não, Melquisedeque é contemporâneo de Abraão. Melquisedeque não vem de uma linha sacerdotal, mas ele é constituído por Deus. E aí por isso que ele vem falar que, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, nomeado sumo sacerdote, escolhido por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Precede a lei. Estava desde a eternidade destinado a ser o grande e o sumo sacerdote. Não estava preso à lei. Jesus não estava preso à lei, mas ele cumpriu a lei. Ele fez cumpridor da lei. Aquilo que o homem não conseguiu fazer, naquilo que o homem fraquejou no cumprimento da lei, Jesus foi o cumpridor. Por isso que a encarnação de Cristo Jesus, dentre outros aspectos, é que ele se encarna, se torna homem para ser cumpridor da lei. Adão não cumpriu. Nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos ser obedientes a tal ponto. E aí vem Jesus e cumpre. Como homem, representante humano, e nos representa diante de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo estudo, te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós podemos nos achegarmos, ó Deus, através de Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, a chegarmos diante do teu trono e agradecer, ó Deus, pela salvação. Somos convidados à festa, somos convidados para estar no Santo dos Santos, antes, ó Deus, no pátio, mas o Senhor nos convidou, ó Deus, mesmo nós não sendo merecedores, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos encoraja a seguirmos a caminhada da santificação com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos encoraje, ó Deus, a sermos obedientes a Ti, ó Deus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe cada um que se faz presente, cada irmão que acompanha o culto na transmissão. Abençoe, ó Deus, aqueles que não estão vindo. O Senhor conhece os motivos, mas ainda assim, ó Deus, que o Senhor coloque no coração de cada um o desejo
de buscar a santificação no Senhor. Não que temos nada de bom, mas tudo que temos provém do Senhor. Então, ó Deus, coloque em nosso coração a Tua santidade. Se nós te agradecemos, lhe pedimos pelo transcorrer do trabalho da Tua igreja durante a semana e ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, ó Deus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que as portas dela sempre estejam abertas, ó Deus, porque o inferno não pode prevalecer contra ela. Mais uma vez te agradecemos por Cristo, hoje e sempre. Amém.